Fala pessoal, tudo bem? Professor Leonel, professor de Biologia, e hoje a gente está aqui para uma aula exclusiva do segundo ano e a gente vai começar a parte de Fisiologia Humana e a gente vai estudar os sistemas, sistema digestório, sistema cardiovascular, enfim, todos. Primeira aula de hoje, sistema digestório, tranquilo? Bom, preparei uns slides para vocês, um PowerPoint, esse material vai ser anexado no Classroom, tá? Então a gente vai começar a primeira coisa a falar sobre a função do sistema digestório. Bom, qual a função? Tirar, né, todos os nutrientes, né, aproveitar tudo que a gente come, né, então retirado esses nutrientes e por fim, como resultado final, a gente vai eliminar isso aí, tá? Órgãos, a gente começa na boca, passa para faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. A gente vai falar da função de cada um deles, tá? Também possui algumas glândulas anexadas a esse sistema, né? Para ele funcionar, tem algumas glândulas que auxiliam o sistema digestório. São elas glândulas salivares, pâncreas e o fígado, no caso que seriam órgãos, tá? Temos nas salivares as parótidas, sublinguais e submandibulares. Bom, como eu falei para vocês, né? O sistema começa na boca, a gente encontra essas glândulas, as salivares. Depois passa para a faringe, temos o esôfago, o fígado, que é um órgão anexo, né, ele auxilia, a vesícula biliar também, que vai produzir a bilis. Daí a gente tem o estômago, o pâncreas também, produz, por exemplo, a insulina, que ajuda na quebra do açúcar, né, na absorção do açúcar. Intestino delgado, intestino grosso, reto e, por último, o ânus. Certo, pessoal? Bom, a gente tem dois tipos de digestão. A gente tem a digestão mecânica e tem a digestão química ou enzimática. Tá? A mecânica nada mais é que o movimento da boca, né? De mastigar, de deglutir o alimento. Então, a gente começa fazendo a digestão mecânica e com o auxílio da própria saliva já começa a digestão química. Então, na boca é formado o bolo alimentar, ou seja, a gente mastiga, forma o bolo alimentar e esse passa já para a faringe. Tranquilo? Curiosidade, quanto à acidez, né, de determinadas partes do sistema digestório. Bom, a boca ela tem um pH 7, mais ou menos em volta de 7. Isso é neutro. Se você já estudou química, com certeza já estudaram, a gente sabe que o pH, ou seja, a acidez, ela vai de 0 a 14. Bom, se eu estou falando que a boca é 7, ela está no meio, então ela é neutra. Ela não é nem ácida e ela também não é nem básica. Tranquilo? Na boca acontece digestão mecânica, que é a mastigação, e a digestão química, que é a ensalivação, ou seja, a saliva. Bom, na boca, questão de dentição, a gente tem os incisivos, tá, que é feito para cortar. A gente tem os caninos, quando a gente come aquela carne mais dura, a gente rasga ela, então a gente usa os caninos. Depois passam para os pré-molares, que é para amassar. E quando a coisa tá feia mesmo, muito ruim, aquela coisa dura ali, a gente manda lá para trás para os molares, que são os maiores dentes que a gente tem. A língua, função da língua, paladar, sentir o gosto das coisas. Tato e deglutição. O que seria o tato? Bom, o tato realmente é sentir as coisas, né? Quantas vezes tu estava comendo, por exemplo, um peixe e tu sentiu ali uma espinhazinha? Ou se tu passar a tua língua entre teus dentes, tu consegue sentir talvez até melhor do que tu sentir com as pontas dos teus dedos. Então funciona como um tato. E deglutição, a questão de engolir a saliva, né? Engolir o bolo alimentar. Faz um teste aí na tua casa. Tenta pegar uma bolacha, põe a bolacha na boca, mastiga e tenta engolir sem usar a língua. Cara, ou tu vai se engasgar, aliás, nem tenta, porque é uma coisa muito complicada. A língua foi feita para ajudar nesse papel de mandar o bolo alimentar para dentro, tá? Então as glândulas, como a gente falou, glândulas salivares, que vai produzir a saliva, ela ajuda a saliva na lubrificação, proteção e na saliva tem algumas enzimas, amilase salivar, que já ajuda no papel da digestão, tá? Bom, a faringe, boca, faringe vai ligar a faringe, a boca pro esôfago, tá? E ajuda também, no caso, a deglutição. Na faringe tem a epiglote. A epiglote, pessoal, é como se fosse uma válvula. Vocês já, por acaso, já se engasgaram uma vez que a gente fala assim, aquele velho termo, desceu pelo caminho errado.
Bom, é quando tua epiglote não funciona direito. Daí, em vez de descer para o sistema digestório e para o estômago, ela vai para uma pequena parte para o sistema respiratório. Dá aquela tossida, aquela engasgada, vem um cara atrás, te dá um empurrão, ou alguém, uma menina de preferência, e tu cospe de novo aquilo, né? Então, a epiglote tem esse papel. Opa, tô respirando, ela fecha para o sistema digestório, manda para o sistema respiratório. Tô me alimentando, então a comida tem que descer pro outro lado, tem que ir pro estômago. Tranquilo até aí? Papel da epiglote é isso aí, uma válvula. Temos o esôfago, tá? Que possui cerca de 25 centímetros, liga faringe com o estômago. Então a gente tem boca, faringe, esôfago e depois do esôfago o estômago, tá? Ele faz movimentos peristálticos, ou seja, são movimentos quase que involuntários, tá? Já descendo para o estômago, daí a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. A gente vê que o pH da boca era 7, ou seja, ele era neutro, e aqui ele já é 2, ou seja, está indo para o zero. É ácido, extremamente ácido. Por quê? Porque ele tem que digerir, né? Ele tem que fazer a separação das moléculas, a gente tem que aproveitar os nutrientes dos alimentos. Então, é um órgão muscular oco, tem movimentos involuntários, ninguém consegue controlar o estômago. Peraí, que eu tô. Isso aqui eu não vou mandar de volta. Não é assim que funciona, né? Dentro do estômago tem a secreção, que seriam o ácido clorídrico, muco e enzimas digestivas, que seriam as principais responsáveis por fazer a digestão do alimento. Tá? Depois do estômago, a gente parte para o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. O pH dele já muda novamente. A gente já tem um pH básico. Pode ver, 7 era neutro, ele já é 8, ou seja, ele está indo para o básico, então ele é básico. O duodeno, que é os primeiros 30 centímetros, é um das principais partes do intestino delgado, é onde é liberado o suco entérico, suco pancreático, ou seja, aqui ó, auxílio do pâncreas, e o suco biliar, ó, vesícula biliar também auxiliando no sistema digestório. Tá? Duodeno, primeiros 30 centímetros. Depois dos 6 metros restantes, a gente tem o jejuno e o íleo, que é a grande absorção de alimentos. A gente vê, não sei se vocês já comeram uma dobradinha, ou mondongo, vamos falar assim. Mondongo, se você pegar a parte do bucho do boi, do intestino dele, você vê que tem uns pelinhos, como se fossem uns pelinhos. Isso são chamados de vilosidades ou microvilosidades. Nesses pelinhos, quando o alimento passa ali, no caso as moléculas já do alimento ali, elas ficam meio que paradas nessas cavidadezinhas ali e elas são absorvidas mais facilmente. Sem essas microvilosidades a gente não ia aproveitar a mesma quantidade de material, de nutrientes que a gente comeu no caso, né? A gente tinha que comer muito mais para aproveitar muito menos no caso. Tá? No intestino delgado existem ligações com o fígado, que a gente falou ali, e o pâncreas. Bom, intestino grosso, ele tem mais ou menos cerca de 1,5 m, tá? E qual a função do intestino grosso? O intestino delgado, absorver nutrientes, e o intestino grosso vai absorver basicamente água e sais minerais, tá? E dentro dele a gente tem a tal da microbiota, que seriam bactérias que vão auxiliar na formação de vitamina K, vitamina B12, riboflavina, entre outros. Nele vai se formar o bolo fecal. Então vejam só, na boca, bolo alimentar vai ser formado, mastigação, ou seja, processo mecânico, depois processo químico pela saliva. E lá no intestino grosso a gente vai ter a formação do bolo fecal. Feito isso, esse bolo fecal vai passar para o reto. O reto é a parte final do intestino grosso, onde vai armazenar esse bolo fecal. Bom, ele vai mandar a mensagem literalmente que você está fazendo para o corpo, certo? Então, você comeu, passou, absorveu todos os nutrientes pelo intestino delgado, vai passar pelo intestino grosso, vai ser absorvido sais minerais e água. Uma curiosidade. Vejam só, a pessoa que tem problema de constipação ou prisão de ventre, ela retém, ela segura as fezes, tá? E onde aquelas fezes vão ficar retidas? No intestino grosso. E qual a função do intestino grosso? Ela vai se absorver água e sais minerais. Então, quanto mais tempo essa pessoa retém essas fezes, então mais tempo aquela água daquele bolo fecal vai ser retida, vai ser absorvida. Então,
mais tempo as fezes vão ficando mais secas e mais difícil vai ser dessa pessoa expelir depois dessas fezes. Então a questão de constipação é até uma questão meio perigosa, vamos dizer assim, né? Tem casos extremos que pessoas conseguem segurar, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Então a tendência é sempre que as fezes fiquem mais duras, mais secas. Por quê? Porque a função do intestino grosso é fazer a absorção de água e sais minerais, tá? Feito isso, esse bolo fecal vai ser armazenado no final, no reto, e ele vai mandar a mensagem assim que tu tá fazendo cocô, que tu tá se cagando. E depois disso, quando tu manda essa mensagem pro teu cérebro, tu tá lá na aula e tu faz assim, bah, eu preciso ir no banheiro. Professor, posso ir no banheiro? E o professor diz assim, ó, dá uma seguradinha. Essa seguradinha vai ser feita pelo ânus. Sim, é a parte final. Lá vai ter uma estrutura chamada esfíncter anal, que vai fazer segurar as fezes. Aí o professor assim, ó, segura só 5 minutinhos. Então esse camarada aqui que vai dar aquela segurada para ti. Claro que nenhum professor vai, se o aluno falar que tá fazendo, que não tá aguentando mais, ele vai liberar. Mas como exemplo, ficou isso aí. Tá? Então, parte do final do intestino digestório, temos o ânus e o esfíncter anal. Pessoal, essa foi a aula, uma coisa bem rápida, para a gente não perder muito tempo, a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que pôr em dia. Esse vídeo vai estar no YouTube, você pode escolher a qualidade da gravação, e eu vou tentar fazer mais continuidade de vídeos para vocês, tá? A gente vai ter o material, esse PowerPoint que eu passei também, eu vou disponibilizar para vocês no Classroom. Tem atividade, qualquer dúvida é só mandar o e-mail para mim. Espero que vocês tenham gostado, se a qualidade não ficou muito boa a gente vai melhorar. E é isso aí, pessoal. Valeu, abraço.